E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo o extrativismo, a pecuária e a agricultura no Brasil. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando o extrativismo brasileiro. O que é extrativismo? É a atividade de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Em nosso território, diversas comunidades continuam praticando o extrativismo como forma de sobrevivência direta ou como atividade complementar. Essas comunidades coletoras convivem com gigantescas empresas que enxergam a natureza como fonte de lucro e não de sobrevivência, pouco se importando com as consequências que essa atividade produz. Para as empresas, o lucro; para o meio ambiente, a devastação. Agora, vamos estudar o extrativismo brasileiro como atividade de coleta. Diversas são as comunidades brasileiras que retiram das matas nativas elementos que são para promover o sustento indireto ou indireto. Dessa forma, nativos da floresta amazônica, os índios, utilizam diversos vegetais para alimentação, cura de doenças, construção de canoas, etc. Ao lado dessas práticas, encontramos atividades predatórias, como o corte ilegal de madeira para exportação, produção de móveis ou produção de carvão. Vamos falar agora da pesca como atividade primária. Como no Brasil apresenta um amplo litoral, a atividade pesqueira no país é muito produtiva. Diversas comunidades litorâneas, independentes ou organizadas na forma de cooperativas, vivem diretamente da pesca e da coleta de diversos crustáceos para consumo direto ou para sua comercialização. Nas áreas de manguezais, as comunidades que vivem à sua margem ganham a vida a partir da comercialização de caranguejos, mariscos e ostras. O extrativismo mineral brasileiro é caracterizado pela exploração dos recursos minerais do subsolo. Segundo a Constituição de 88, a pesquisa e a extração de recursos minerais somente poderão ser efetuadas medidas autorização ou concessão da União, no interesse nacional. Segundo geólogos, o subsolo do nosso país é uma verdadeira fonte de riqueza. Ao longo dos anos, novas jazidas e áreas de mineração são descobertas. Contudo, uma parte considerável é ilegal e causa impactos ambientais e sociais. Além disso, muitos dos minerais aqui explorados são exportados clandestinamente para tentar impedir a perda de recursos. A extração de minérios metálicos no Brasil foi controlada até o ano de 1997 pelo governo federal, através da Companhia Vale do Rio Doce, uma das mais lucrativas empresas de mineração do mundo. Porém, durante esse período, a Vale do Rio Doce sofreu privatização. Isso acontece quando uma empresa pertence ao Estado é vendida para o setor privado. O nome da empresa hoje é Vale. Dando continuidade, vamos estudar a agropecuária brasileira. A agropecuária é a junção dos substantivos agricultura e pecuária. É o cultivo de plantas, agricultura, e a criação de animais, pecuária, para o consumo humano
ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, medicamentos, biocombustíveis, produtos de beleza, entre outros. No período histórico brasileiro, foram introduzidas várias espécies de animais de criação, que se adaptaram ao nosso ambiente, fazer com que estejamos sempre entre os maiores produtores mundiais de gênero agropecuaristas. A estrutura histórica de uso da terra dificulta a exploração de uma forma ideal, por não ter como objetivo a diversificação da produção voltada para atender às necessidades internas, às necessidades dentro do país. No Brasil, de ontem e de hoje, a terra é considerada um bem particular, devendo ser utilizada como uma única finalidade de se obter lucro, e não como um bem que deva cumprir uma finalidade social, ou seja, gerar empregos, o que provoca a melhoria das condições de vida da população, que vive e sobrevive da sua exploração. Por fim, na agricultura brasileira, na região do Centro-Sul, a agricultura atingiu ao mais alto grau de modernização e eficiência. A maioria das unidades agrícolas utiliza técnicas modernas e em todas as fases do processo produtivo. Um batalhão de máquinas, diferentes fertilizantes, pesticidas e sementes modificadas. Mão de obra extremamente qualificada, além da especialização por produção. Na agricultura paulista, é uma das regiões mais desenvolvidas e produtivas do país. Utiliza máquinas e equipamentos modernos, além de pesados investimentos em mão de obra e conhecimento científico, onde a produção agrícola está diretamente ligada às indústrias de beneficiamento. Essa prática comercial convive lado a lado com o complexo agroindustrial. A agropecuária do Centro-Oeste começou a ser conquistada em meados da década de 1970, com o avanço da soja. Porém, com a utilização de novas tecnologias, aliadas ao baixo custo da terra, o avanço da soja criou uma nova fronteira agrícola, onde se multiplicaram empresas que adotam modernas técnicas de gerenciamento e utilizam um enorme poder tecnológico, gerando altos índices de produtividade. O espaço agropecuário da região sul, a prática induzida pelos imigrantes europeus que foram trazidos entre o século XIX e o início do século XX para colonizá-la. Nessa região, passado e presente convive a lado, pois, ao longo do século XX, várias empresas agrícolas modernas, bem como empresas de transformação e beneficiamento, passaram a ser instaladas no seu território. O estado de Minas Gerais apresenta o predomínio da agricultura tradicional. Atualmente, é responsável pela maior produção brasileira de café, além da segunda maior de safra de feijão do Brasil. Sua agropecuária ocupa 70% do estado de Minas Gerais. A maior concentração da sua produção está localizada na região do Triângulo Mineiro. Na região Nordeste, aparece sem grandes transformações tecnológicas. Usam-se na maior parte das lavouras de plantation, como a de cana-de-açúcar e cacau, as mesmas técnicas do período da colonização. Na região do sertão nordestino, encontraremos a agricultura tradicional de roça, principalmente feijão, milho e mandioca, destinada para o consumo do agricultor e a sua família. A região norte apresenta um forte crescimento na agricultura. Isso só é possível às novas tecnologias de correção de solos, que possibilitam
a sua produtividade. A existência de hábitos coloniais que permitiram o surgimento de grandes concentrações de terras, causando grandes transtornos para os pequenos produtores rurais, uma vez que não conseguem competir com os grandes empresários. Muitas dessas terras foram conquistadas de forma ilícita pela falta de organização do Estado. Pessoas falsificaram documentos em um processo denominado de grilagem. Então, pessoal, quem gostou dessa aula, quem gostou dessa videoaula geográfica, não se esqueça, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!